A Palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, a nossa reflexão nesta manhã estará baseada em um pequeno trecho do Sermão da Montanha, proferido pelo Senhor Jesus e registrado no Evangelho de Mateus em sua completa apresentação, dos capítulos 5 a 7. O texto separado para esta reflexão encontra-se no capítulo 5, dos versos 14 a 16. E esses versículos dizem o seguinte: Jesus, falando aos seus apóstolos e discípulos, disse-lhes: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E conclui: assim também brilhe a vossa luz, o vosso testemunho diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a nossa meditação nesta manhã tem como título: uma luz que brilha cada vez mais. Iniciamos dizendo que o Senhor Jesus convocou 12 homens para comporem o seu apostolado. Todos esses homens eram portadores de reações e de comportamentos diferentes, destacando-se entre eles Pedro, caracterizado principalmente pela sua impetuosidade, notabilizando-se como um intempestivo discípulo. Sobre Pedro, a impressão que se nos passa a história sagrada, é a de um pretenso acelerado solucionador de problemas, buscando sempre as soluções ao que nos parece com grande e impulsiva facilidade, tanto em suas ações como nos seus pronunciamentos. Era sempre um pretenso primus inter pares. Tudo lhe era fácil de resolver, e nem sempre a solução era necessitada. Diante dessa tomada torrencial de atitudes e de disposições de vida, de comportamento, sobretudo de pronunciamentos, jamais alguém foi tão rápido e tão intrépido quanto Pedro. Esse obreiro do Senhor Jesus, sempre tomando à frente dos seus pares, respondia a consultas do Senhor, inclusive quanto ao verdadeiro conceito popular desfrutado pelo Mestre Divino após pesquisa de opiniões feitas sobre a pessoa do Cristo. Perguntou então Jesus, em certa ocasião, aos seus discípulos, depois de uma consulta popular. Perguntou-lhe Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, impulsivo, tomando a palavra antes dos seus colegas, já foi respondendo com veracidade: para nós, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Era absoluto e verdadeiro o que ele, Pedro, declarou neste momento. Note-se, Jesus consultou a todos os apóstolos, sem qualquer destaque. Na contrarresposta de Jesus a Pedro, afirmou o Mestre, estendendo a sua palavra a toda a posteridade cristã, entregando a insubstituível lição de teologia, confirmando e completando a declaração dada pelo intempestivo discípulo, deixando o Senhor Jesus mais do que clara a verdadeira origem ou a base de edificação de sua igreja na história sagrada, dizendo-lhe: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu digo a você que você é Pedro, pedra, e sobre esta pedra, rocha, construirei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você proibir na terra terá sido proibido no céu, e o que você permitir na terra terá sido permitido no céu. Chamamos a atenção do telespectador para uma verdade clara nas palavras proferidas por Jesus. Disse ele, Pedro ou Petros? E a resposta declarada, Petra ou rocha. A primeira delas, Petros, tem como interpretação a pedra quebrada ou o paralelepípedo, e a segunda é a pedra ou a pedreira, é a rocha donde Petros, que é a pedra quebrada, foi trabalhada. O primeiro termo, Petros, masculino, é referência clara ao apóstolo Pedro. Graças a Deus. Sabe por quê? Pense-se numa igreja edificada sobre um mero homem, como foi o frágil Pedro, apóstolo. Pense-se em sua caminhada, em seu comportamento intempestivo e a fraqueza de sua fidelidade, comprovantes desse fato. Negou pessoalmente a Jesus por 3 vezes, no momento em que mais o seu mestre e companheiro precisava do seu apoio moral e espiritual. Embora os outros apóstolos não se tenham manifestado também, mas não o negaram. Todos se fizeram ausentes, faltou-lhes firmeza. Quanto à segunda referência, Petra, no caso neutro, é a rocha, rocha donde os petros ou os paralelepípedos são tirados, são trabalhados. Esta Petra, esta rocha, representa o Cristo, a quem os Pedros seguem e que do mundo foram sendo arrancados, retirados e são transformados em filhos de Deus, do Deus vivo. A análise textual fundamenta-se nos gêneros das palavras. Petros está no gênero masculino, referindo-se ao frágil apóstolo Pedro, e Petra está no gênero neutro, referindo-se a Cristo, o Senhor, que é a rocha inamovível declarada por Pedro. O mesmo poder declaratório que Pedro recebeu nessa ocasião, os seus pares, companheiros de apostolado, também o receberam, conforme registra o evangelista Mateus, logo em seguida, no capítulo 18 do seu evangelho, com o Senhor Jesus entregando instruções aos seus discípulos, pois se aproximava o encerramento do seu ministério aqui no mundo, falando-lhes sobre o poder de permitirem ou de perdoarem. Então disse Jesus, eu afirmo a vocês que isto é verdadeiro. O que vocês proibirem na terra terá sido proibido no céu. E o que vocês perdoarem na terra terá sido perdoado no céu. Que deduzimos dessas duas delegações de competência dadas por Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos e aos seus comissionados até o advento da sua segunda vinda? Apenas e tão somente o poder declaratório, sem abrir ele, Jesus, mão de sua competência divinal como o Deus encarnado no Filho unigênito, Cristo Jesus. Aliás, confirmando as suas palavras, Deus deixou bastante claro aos seus fiéis e a todos os seres viventes sobre a terra, manifestando-se pelo testemunho do profeta Isaías sobre a sua divindade, dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Você pode argumentar, meu amigo, pastor, esta palavra registrada pelo profeta Isaías refere-se a Deus o Pai. Então, pense-se nas palavras de Jesus, respondendo a esse argumento, quando ele afirma ao povo e ao seu discípulo Filipe, eu e o Pai somos um, somos a mesma pessoa. E disse mais, Jesus, quem me vê,
a mim vê o meu Pai. Como você, Filipe, me pede que lhe mostre o Pai? Ao falar ainda a respeito de sua presença e também de sua responsabilidade no mundo, sobre a razão de sua vinda, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em escuridão, mas terá a luz da vida. Disse ainda mais, como Filho de Deus entre nós: eu afirmo a vocês, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são bandidos, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, não lhes deram atenção, não ouviram a voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar, sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa ou vida eterna. Esta luz divina, meu prezado amigo, chamada Jesus, manifestou o seu brilho celestial há 2019 anos, rebrilhando nos céus da Palestina, quando milícias em coros angelicais anunciaram a sua chegada na pequena vila de Belém. Era a encarnação soberana do Filho de Deus. Enquanto isto, inicialmente 3 autoridades humanas foram adorá-lo. Outras, porém, levantaram-se e continuam se levantando para tentar eliminá-lo numa luta declarada contra o Deus presente no mundo. Óbvio que esse foi o momento do desespero do mal, porque a luz que do etéreo veio a nós abalou e fez mergulhar as forças malignas, eliminando-as, pois era a presença encarnada do Pai Eterno que estava chegando entre nós, vindo para restaurar o ser humano vítima do maligno. Importante sabermos que esta luz divina, que é Cristo Jesus, tem aumentado o seu brilho de tal modo que cobre hoje toda a expansão e extensão da Terra. E este fato traz para todo mundo o anúncio da segunda vinda do Senhor Jesus, que é fato iminente e assim anunciado. Assim como o relâmpago risca o céu, do nascente ao poente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Este é o fato terrível para aqueles que estiverem fora do aconchego glorioso do Senhor Jesus em sua segunda vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus, é a nossa prece. A única maneira de escapar desta futura e eterna infelicidade é ter o Senhor Jesus como o único Salvador, o único advogado. Para ter esta bênção, meu amigo, você precisa somente recebê-lo como amigo, prostrando-se aos pés de Jesus. Que Deus abençoe. A Palavra de Deus.